Olá pessoal, tudo bom? Então, nós estávamos aqui nessa parte em que o usuário clicou no link ou digitou lá na barra de endereço do navegador dele essa seguinte URL aí, http dois pontos barra barra localhost 8080 barra teste barra low, né? O que é esse localhost? Esse localhost é o endereço, nesse caso aí, na própria máquina, né, do servidor de aplicações. No nosso caso aí, o Whitefly. Isso aí é o nome DNS do servidor físico, né? 2.8080 é a porta em que a aplicação servidor web está rodando no servidor físico, certo? No nosso caso é o Whitefly, é esse servidor aí, software, né? Então, o localhost é o servidor físico, o endereço IP do servidor físico, e 8080 é a porta HTTP em que a aplicação está rodando nesse servidor, lá na camada de aplicação do TCP. Geralmente a gente coloca 8080 em ambiente de desenvolvimento, tá? Porque a gente não tem acesso às well-known ports, a menos que a gente seja superusuário da máquina. Então a porta 80, por exemplo, até 256 são as chamadas well-known ports. Portas bem conhecidas. 80 para serviço web, né? 23 eu acho que é FTP, não sei, ou é e-mail. Bom, tem lá os números, depois pesquisa na internet. 80 eu sei que é web. Então 8080 o pessoal convencionou que seria a porta acima de 256, portanto eu posso alocar, posso botar um serviço para rodar nessa porta, né? Porque ela está acima do 256 e 8080 para ficar parecido com a porta 80 do serviço web. Esse barra teste é o nome da aplicação. Então, dentro desse servidor de aplicações que está rodando na porta 8080, que é o Whitefly no nosso caso, eu tenho uma aplicação chamada teste, dentre várias aplicações. Pode ter uma aplicação loja, uma aplicação blog, uma aplicação controle acadêmico, uma aplicação controle de venda de queijos, enfim. E esse alô é o recurso que eu quero pegar dentro dessa aplicação. Tá? Então, pode ser um recurso estático, uma página HTML, ou pode ser um recurso dinâmico, a execução de uma classe de um servlet, tá? Ou de uma página JSP. Como não tem nenhum tipo de sufixo, né? alô.jsp, por exemplo, é só alô, provavelmente isso é um servlet. É um nome web de um servlet, um nome na web de uma classe de um servlet. É claro que a classe não se chama alô, né? Tá até feriria a nomenclatura de classes em Java, que diz que uma classe deve começar com letra maiúscula. Então a gente não usa o nome da classe do arquivo aí na URL, a gente usa um nome mais simples, geralmente tudo minúsculo, para ficar fácil de digitar. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu mapeio esse nome web, né, da classe na própria classe em si. Então assim, a gente tem aqui também um cliente fazendo uma requisição GET. Requisição GET porque você clicou no link ou você digitou isso aí e teclou Enter. Então ele usa esse localhost aí para abrir o canal, né, a conexão, melhor dizendo, TCP. Tá? Então ele vai abrir uma conexão TCP na porta 80 na máquina localhost. E ele vai enviar uma PDU HTTP, que é o protocolo que você está dizendo, e vai ser transportado dentro dessa conexão TCP. Tá certo? E aí você vai gerar um GET para pedir o recurso teste barra alô. Então esse teste barra alô é o path do recurso. Ok? Quando isso chega lá no servidor web, né, seu container web vai fazer o quê? Vai pegar essa PDU HTTP GET, pode ser algo parecido com isso aqui, ó. Com isso aí, ele vai transformar isso no objeto. Tudo isso aí, esse texto que vocês estão vendo aí, get, barra loja, barra consulta, parâmetros, tudo isso aí ele vai transformar em um objeto e esse objeto vai ter várias propriedades. Tá? A propriedade método vai ser o método, a propriedade recurso, a propriedade parâmetros, a propriedade versão do protocolo, a propriedade host, a propriedade user agent, a propriedade accept, a propriedade connection, a propriedade cookie. Tudo isso são propriedades desse objeto chamado HTTP Servlet Request. O container faz isso automaticamente quando chega um request para você, né? Se for um container Java, claro. Então ele cria um objeto request e já cria também um objeto response, porque ele sabe que vai ter que gerar uma resposta, uma PDU HTTP para aquele cliente. Então ele já gera um objeto response para que o teu servlet, a tua classe, preencha esse objeto response com o conteúdo que ele deve enviar de volta lá para o cliente, ok? E ali está a classe que você implementou, ó, certo? Você vai ativar ela com o nome de recurso alô, mas ela não necessariamente se chama alô.java, tá? Então, o que acontece a seguir?
ele cria uma thread de um método chamado service, que todo servlet possui. Você não precisa se preocupar com essa parte, porque como a sua classe servlet herda de HTTP servlet, você vai herdar esse comportamento dele a começar o atendimento do request pelo método service. Você não implementa esse método na sua classe, tá? Ele já está implementado na sua superclasse. Então, o método service, ele serve para quê? Ele serve para decidir, por exemplo, que método HTTP você está sendo invocado a atender. Nesse caso daqui, ele vai lá na PDU HTTP e verifica que é um GET. Ó. Tá? Aqui eu estou mostrando um pedacinho da PDU HTTP, somente o verbo, né, HTTP GET. Então, esse método service, ele vai lá na PDU HTTP, ele sabe ler, fazer o passing da PDU HTTP e identifica que o método é GET. Então, o que ele faz? Ele chama o método do GET do servlet. A classe HTTP servlet, ela tem vários métodos implementados, do GET, do POST. Só que esses métodos estão em branco, eles não servem, não devolvem nada para o cliente. Mas você que implementou a sua classe, que herda de HTTP servlet, você sobrescreve esse método do GET para fazer alguma coisa, tá? Nesse caso aí, consultar alguma informação, né? Fazer alô, geralmente é o alô mundo, né? Então, o método do GET ele recebe como parâmetros o objeto request e response que foram criados pelo container web. Então, veja, o que era texto, aqui dentro virou objeto Java. Então, request é um objeto Java, o response é outro objeto Java. E esses objetos Java são recebidos pelo método do GET que você sobrescreve na sua classe servlet. A gente vai ver o código daqui a pouco. E aí você faz o que tem que fazer no do GET. Tá? O que, você vai fazer com o do GET? Né? No servlet que foi chamado pelo nome de alô. Você vai ler alguma informação do banco de dados ou vai gerar simplesmente uma mensagem de volta para o cliente dizendo alô, mundo. Enfim, ele vai fazer alguma coisa, alguma lógica Java ele vai executar. E aí o que acontece? Ele executa essa lógica Java e escreve no response a resposta que o container vai devolver para o cliente. Certo? Dentro desse objeto response, uma das propriedades do response é o conteúdo. Né? Outra propriedade do response é o content type. O response tem uma propriedade também chamada content type, que foi setado pelo método do GET. O método do GET setou duas coisas, a propriedade content type do response e pediu um stream ao response e injetou esse HTML todinho dentro dele. Tá? Em seguida ele morreu, acabou, terminou a última linha do GET. Quando ele termina, o container nota, percebe que aquele thread morreu, terminou, né? E aí ele pega o objeto response e gera agora a PDU, transforma o que é objeto Java em protocolo HTTP, tá? Faz o contrário. Então ele vai gerar toda a PDU HTTP baseado nesse objeto response e também no objeto request, caso ele queira alguma informação do request. O request não morreu aqui nesse momento, ele só não está presente aí na cena. Mas depois que ele gera a PDU HTTP e envia ela e fecha a conexão, ele mata os objetos request e response desse atendimento e mata também a thread de serviço do teu servlet, tá? Então, é descartável, esses objetos são descartáveis e isso acontece a cada requisição. Se chegarem 200 gets aqui, ele vai fazer criar 200 requests, 200 response e 200 threads do método service do teu servlet. E esses 200 caras vão conviver lá dentro do servidor disputando a CPU, né? A CPU vai escalonar uma vez, escalonar outro. Pode ser que o primeiro que chegue não seja o primeiro que termine, vai depender aí do escalonamento da CPU, do que cada método desse faça. De repente tem um if lá, ele vai para um canto, o outro vai por outro. Enfim, o fato é que o seu servlet ele já é normalmente multithreaded, tá bom? E aí quando ele devolve a resposta, ele vai matando aí as threads e os objetos request e response. Eles não são reaproveitáveis, tá? Se chegar outro request daquele mesmo usuário naquela mesma máquina, ele vai fazer tudo de novo. Criar o request response, criar a thread do método service e a thread do método service vai descobrir o que é que veio como método HTTP e vai ler esse método e executar um método. Aqui está um código da classe, né? Isso vai ficar mais claro para a gente entender agora. Então, observem que a classe ela herda de HTTP Servlet e é basicamente uma classe de execução. Servlets não são classes de modelagem de objeto de negócio, como a classe aluno, a classe turma. Elas não servem para isso, certo? Classe Java servem para muitas coisas. Servem para modelagem, serve para encapsular processamento. Essa classe de servlet, ela encapsula um processamento. Você não declara variáveis de instância em servlet. Não deve declarar, inclusive. É recomendado que você não declare, porque as variáveis de instância elas são compartilhadas pelos threads. Certo? Se tiver 200 pessoas pedindo para executar esse servlet alô aí,
ele vai criar 200 instâncias do método get. E essas 200 instâncias vão compartilhar essas mesmas variáveis de instância. Então você vai ter que sincronizar aí para que duas não escrevam ao mesmo tempo na variável. Então é recomendável que servlets não tenham estado, só tenham comportamento. Tá? Nada de variáveis de instância em servlets, apenas métodos. E o método que ele sobrescreveu aqui, que está implementado em HTTP Servlet, foi o método do get. Tá? Esse método aqui tem uma implementação vazia aqui dentro. Se você herda o seu servlet e abre e fecha chaves, não implementa nada dentro do teu alô mundo servlet, ele atende a requisição alô? Atende. Mas vai devolver uma página em branco. Certo? Porque o método do get já está implementado aqui dentro, aí você herda ele. Né? Como você não sobrescreveu, ele vai devolver uma página em branco, que é o que o do get faz lá dentro da classe HTTP Servlet. Mas não, você sobrescreveu o método do get. Você teve a sua própria implementação. Sobrescrever significa isso em orientação a objeto, né? E veja que ele recebe aqui, ó, o objeto request e o response como parâmetros, né? Pode lançar uma exceção de I/O, né? Porque ele lida com streams. E aí o que esse servlet faz? É muito simples, ele é um alô mundo mesmo. Ele seta o content type, como eu havia dito a vocês, ó, dizendo que vai devolver para você um texto HTML. Em seguida ele pede ao objeto response um stream. Um stream é uma mangueira em que de um lado você joga dados e esses dados vão parar dentro, vão sair na outra extremidade lá da mangueira. Então, uma extremidade da mangueira é essa variável out. Tudo que eu jogar para dentro da variável out vai bater dentro do objeto response, que é o outro lado da mangueira, do stream, certo? Então, esse objeto out, ele é parecido com aquele objeto out que fica na classe system, aquela variável de instância pública da classe system. System out println, e ecoa alguma coisa na console. Então, um lado da mangueira é o teu programa, que usa o system out, e o outro lado é a tela. Certo? Tudo que você jogar na variável system_out, através do método println, por exemplo, vai bater na console e pular uma linha no final, por causa do ln. Ou só print, ele não pula a linha. A mesma coisa aqui. Tudo que eu escrever na minha variável out vai bater lá dentro do response. Então, dentro do response, ele vai gravar essa linha aí HTML, né? A preguiça foi tão grande que eu não escrevi nem o head, body, HTML. Escrevi simplesmente o cabeçalho H1 e pronto. O browser é capaz de entender, né? Antigamente os browsers não eram tão inteligentes, não, mas hoje em dia eles já se viram. Bom, e aí o que é que acontece? Bom, quando esse método termina, é justamente isso aqui, ó, o método terminou, então ele pega esse objeto response, que tem o código HTML, né? Aqui dentro, esse H1 vai estar dentro do objeto response, e ele transforma isso em uma resposta, uma PDU HTTP de resposta, tá? Com o código 200, deu certo. O recurso executou com sucesso, ou eu tinha o recurso aqui disponível. Nesse caso, executou, né? Bom, pessoal, isso aqui é a estrutura de uma aplicação web. A gente viu em aulas passadas aí como criar um projeto com o Eclipse e o Maven. Aquela estrutura de pastas do Maven, por exemplo, ela é muito boa, porque ela padroniza uma estrutura de pastas de um projeto Java, e aí você pode levar o seu projeto Java de uma ideia para outra, intercambiar ele entre IDEs, porque a maioria das IDEs tem suporte a Maven. Cada IDE tem a sua estrutura de pastas para um projeto, né? O Eclipse tem uma, o IntelliJ tem outra, o Java Beans, o NetBeans tem outra, e com o Maven isso facilitou bastante. Então todo mundo hoje em dia usa o Maven. Outra coisa que o Maven facilita também, vejam lá no vídeo, é a questão do controle das dependências, né? E só isso aí já paga o uso do Maven. Mas ele ainda tem essa questão da estrutura de pastas. E a estrutura de pastas do Maven não tem nada a ver com a estrutura de pastas de uma aplicação web. Isso aqui é definido pela especificação do comitê Java, do Java Community Process, pelo JCP. O JCP lança uma especificação, que no caso é a especificação de servlets, e define como deve ser uma aplicação web em Java. Então ela deve ter uma pasta raiz, que é o nome da aplicação. Nessa pasta, no nível dessa pasta aí, né? Dentro dessa pasta teste, você pode colocar os recursos que são acessíveis por URL. Então, se eu tiver uma página chamada index.html, eu posso digitar localhost 8080 /teste /index.html e eu acesso esse index.html, tá? Eu acesso o CSS também, eu acesso uma figura JPEG que eu tiver dentro dessa aplicação. Então, dentro da raiz da aplicação web, que no caso aí é a pasta teste, eu tenho acesso via URL a todos esses recursos. A pasta webinf, ela fecha a aplicação web para URLs. Tudo que tiver dentro do webinf é segredo, é private para aplicação web, tá? E o que é que eu tenho dentro aí da pasta webinf? Eu tenho a pasta classes, tanto webinf quanto classes. Webinf escrito dessa forma, quanto classes são obrigatórias
né, na estrutura. Todo o resto é opcional. Sim, e a pasta raiz, obviamente, também é obrigatória, né? Tudo o resto é opcional. A classe que você implementou, que é essa classe aqui, ó, Alô Mundo Servlet, ela está aqui, ó. Esse asterisco.class é ela compilada, tá? Asterisco.class aqui é ela compilada. Você tem também nessa aplicação web, desculpe, uma opcional pasta lib, tá? Eu digo que ela é opcional, mas é quase obrigatória, porque do mesmo jeito que uma andorinha só não faz verão, um programador só também não faz uma aplicação. Então ele vai precisar de bibliotecas de terceiro para ajudá-lo na tarefa de, por exemplo, gerar um documento em PDF, um relatório da tua aplicação em PDF. Java tem API para PDF nativa? Não. Então você vai ter que usar uma externa. Vamos supor, bem famosa, o iText. Então você vai ter que baixar o arquivo jar do iText e você vai ter que colocar ele dentro da sua aplicação. Tá? Em que local você coloca? Aí dentro da pasta lib. Então o arquivo iText/5012.jar vai ficar dentro dessa pasta lib. Certo? Quem monta essa estrutura de pastas é a tua IDE. Tá? Não se preocupem com isso. Vocês não vão montar isso aqui na mão. O próprio Eclipse sabe transformar a estrutura de pastas dele com o Maven em uma aplicação web. Ele gera a aplicação web para você. E ele pode inclusive zipar essa aplicação web e compactar no arquivo chamado .war, WAR, Web Archive. Então, você pode implantar, jogar isso aqui para funcionar, né? Botar em produção, vamos dizer assim, ou botar para testar na sua máquina de desenvolvimento. Tanto ela na versão expandida, ou seja, a estrutura de pasta copia a pasta raiz teste para dentro do servidor de aplicações, ou você pode zipar esse conjunto de pasta começando em teste e jogar esse arquivo zipado para dentro do servidor de aplicações. As duas formas funcionam, tá? Se você jogar zipado, o servidor de aplicações zipa e bota a aplicação no ar, tá? Fica esperando o primeiro request acontecer. Ok? Esse arquivo web.xml ele não é obrigatório, mas você pode definir aspectos gerais da sua aplicação. Por exemplo, o tempo máximo de uma sessão numa aplicação web, o tempo máximo que o cookie fica disponível lá no navegador é de 30 minutos. Depois de 30 minutos, se você não interagiu com a aplicação, ele corta a sessão, ele mata a sessão, ele não considera mais aquele cookie válido. Se você quiser aumentar isso para 1 hora, você pode configurar isso no arquivo web.xml, né? O tempo máximo de sessão, o timeout da sessão. Se você quiser configurar uma página padrão, né? Por exemplo, se você digitar o URL somente até aqui, ó, até teste, sem digitar o nome do recurso, que é alô, em azul, digita só até o nome da aplicação, ele tem as chamadas welcome file, ou arquivos de bem-vindos, né? De boas-vindas. Você pode dizer que, se não digitar o nome do recurso, procure por uma página chamada index.html. Tá? Então você pode configurar isso aqui dentro. Ou então ative o servlet alô. O servlet alô pode ser o seu welcome file. Tá? Pode ser tanto uma página quanto um recurso dinâmico. Você configura isso dentro do arquivo web.xml, né? Seus welcome files. Já foi muito usado o web.xml, mas hoje em dia, quando você anota um servlet como sendo mão baixa estender, né? Hoje em dia você usa essa anotação web servlet ali, ó. É nesse momento que você mapeia a classe para o mundo das URLs. Você diz como é que essa classe vai se chamar no mundo web. Vai se chamar de alô. Perfeito? Antigamente você fazia isso com um trecho XML dentro desse arquivo index, dentro desse arquivo web.xml. Hoje em dia não faz mais. Você programar muito XML no começo, tá? Tanto é que se dizia que programar em Java para web era programar para XML. E aí você faz o famoso implante da sua aplicação, né? O deployment, ou a portuguesando, vai deployar sua aplicação no servidor de aplicações. No nosso caso, a gente usa o WildFly e ele tem uma pasta chamada Deployments. E aí você faz isso tudo via Eclipse, tá? A gente vai ter uma aula prática demonstrativa para mostrar isso. Quero que nesse momento vocês fixem os conceitos. Depois na prática vocês vão ver que isso tudo é muito simples. Então você configura o Eclipse para interagir com o seu WildFly, né? Você baixou e instalou o seu WildFly, você fez o Eclipse reconhecer que seu WildFly estava instalado na pasta tal, e a partir de agora você diz que essa aplicação vai rodar no WildFly. Então toda vez que você aí você dá start no WildFly, tudo isso dentro do Eclipse. E aí o que é que acontece? O Eclipse pega o projeto Eclipse, gera uma aplicação web, né? Transforma ela numa aplicação web, gera essa estrutura de pastas com os recursos que estão dentro do projeto, né? Ele compila as classes, joga dentro da pasta classe, pega as páginas HTML, joga dentro da pasta teste, e aí ele monta a aplicação web com essa estrutura, zipa o arquivo, muda o nome do arquivo para WAR, a extensão para WAR, melhor dizendo,
pega esse arquivo O e manda lá para dentro da pasta deployments do Whitefly. O Whitefly explode, exiba esse arquivo O e fica esperando que a aplicação receba o primeiro request. Então, significa que sua aplicação subiu com sucesso. Ok? Se sua aplicação tiver alguma coisa para fazer antes do primeiro request, como por exemplo uma conexão com o banco de dados, é nessa hora que vai acontecer. Certo? Entre ela ter sido implantada e o primeiro request. Então, ela vai fazer aquelas tarefas de inicialização básicas que toda aplicação tem, né? Ler um arquivo, fazer conexão com o banco de dados, enfim. Setar algumas variáveis, ler constantes, ler alguma informação dentro do arquivo WebXML. Você tem API para você ler informações dentro do arquivo WebXML sem você precisar fazer parsing de XML, tá? Bem fácil ler a informação que está dentro desse arquivo. Um parâmetro fixo, por exemplo, o e-mail do administrador do sistema. Como é que você vai botar? Você vai criar uma tabela só para isso? Vai botar num arquivo para poder usar stream para ler? Não. Bota dentro do WebXML, tá? E você consegue ler facilmente informações que você coloca dentro do WebXML. Muito fácil ler informações aí dentro, apesar dele ser um arquivo XML. Então é isso, ó. Você vai lá, bota o servidor no ar e aí você vai receber Alô Mundo no seu browser, né? Receber esse HTML. Como é que o container sabe que é para executar o servlet, né? É a questão do mapeamento, né? Então o servlet, ele vai pegar primeiro, ele vai fazer a conexão com essa parte preta da URL, né? A parte preta aqui da URL, apontando aqui na tela, sei que vocês não estão vendo minha mão, né? E na parte preta ele faz a conexão TCP. Uma vez feita a conexão TCP, ele procura dentro do servidor por uma aplicação chamada teste, lá na pasta deployment, no caso do Whitefly. Se fosse no Tomcat, seria uma outra pasta, seria a pasta Web Apps. Então ele procura pela aplicação teste e dentro da aplicação teste ele tenta acordar o dormioco do servlet que tem um mapeamento alô, certo? Então ó, ele achou ali a aplicação dentro do Whitefly, dentro da pasta deployments, usou o teste para isso. E o alô, antigamente ele pesquisava no WebXML, mas hoje em dia não. Hoje em dia ele pesquisa dentro das classes por uma anotação WebServlet. Então a nossa classe tem uma anotação WebServlet aqui, ó, com o nome alô, então ele sabe que é para executar o do get. Por que o do get? Porque você digitou isso aqui na barra de navegação do seu navegador e deu enter, então ele gera um get. Ou clicou no link, ele gera um get. Post só com formulário HTML. Você colocando método igual a post lá, como atributo do form, tá? Aí a nossa loirinha tá cismada ainda, né? Legal, mas esse negócio de criar código HTML dentro de código Java, que coisa suja, né? Imagina uma página gigante com bootstrap, com tabelas, com, sei lá, com layout bem complexo. Vai estar tudo dentro do código Java, dentro de System Out Printlns. Vai estar tudo como string de printlns. Antigamente, quando não existia o JSP, era assim. Aí o pessoal viu que isso não tinha sustentação. Aí inventaram o Java Server Pages, que são as páginas que têm um gabarito, né? Elas são 99%, 90% HTML e 10% coisas como essa expressão aí que vocês estão vendo, que vai pegar e injetar uma informação aí, o nome do cliente, nesse ponto da página, tá? Então, provavelmente um servlet executou, leu um cliente do banco de dados, pegou esse objeto cliente, colocou no local que o JSP sabe qual é, e depois vocês vão ficar sabendo também, aguardem sensacionais revelações. E aí, fez o parsing da página JSP para transformar ela em HTML puro. E aí foi buscar o objeto cliente, né, naquele lugar lá. Tem um objeto cliente naquele lugar lá que o servlet combinou comigo? Tem. Então me dê esse objeto cliente. E aí vai fazer o que com o objeto cliente? Enviar o método getNome. E aí o objeto precisa ser um Java Bean, um POJO. Tá vendo? Porque ele vai complementar. Isso aqui é o nome de uma propriedade. Eu não estou acessando a variável diretamente. A variável continua private, tá? Eu não estou violando o encapsulamento de Java aqui. Simplesmente essa expressão de linguagem vai gerar uma linha Java que seria cliente.getNome. Certo? Porque eu estou consultando o nome do cliente aí. Então, essa expressão de linguagem, isso não é código Java. Isso é JSPL, uma linguagem para você acessar objetos Java, certo? Objeto Java tem que ser um Java Bean. Tem que seguir aquela nomenclatura de métodos gets, sets ou is, quando é boolean, para poder você ser acessível dentro dessa expression language. Se não for, ele não é acessível dentro do expression language. Então, vale a pena você gerar sempre suas classes de negócio, de modelagem, né? Aluno, professor, cidade, computador, vaca, vaqueiro, aviador, avião, enfim, as classes que modelam
o problema que você está tentando resolver com o software, sempre como sendo um Java Bean. E o Eclipse facilita isso, as ideias facilitam isso, geram os métodos get e sets facilmente para você, né? Você não precisa perder tempo com isso. Então essa página, acontece o parsing dela, né? Vai varrer tudo que é HTML, vai sem mexer uma linha, e toda vez que ele encontra uma expressão de linguagem, uma diretiva, um for, né? Escrito em JSP, não for Java, ele vai executar aquele for, e vai gerar as linhas da tabela, e depois passa para a próxima linha, e aí tudo fica HTML 100%, e aí ele devolve para o cliente numa PDU de resposta HTTP. Certo? Onde é que fica o JSP na estrutura da aplicação web? Fica na parte que tem o URL referenciável, ó, na raiz da aplicação web, tá bom? Então você pode digitar localhost 2.8080 barra teste barra index.jsp, que você não precisa de mapeamento para os documentos JSP. Para as classes de servlet, sim. Aquela classe Hello Mundo Servlet precisa de uma anotação @webservlet para dar um nome URL para ela, tá? Um nome web, melhor dizendo, para ela. Bom, pessoal, por enquanto é só. A gente fica por aqui nessa parte de JE e aplicações web. Nos próximos vídeos eu vou mostrar um projeto Java que tenha um servlet e também mostrar alguns recursos do navegador de vocês, dos navegadores, né, para que vocês possam ver informações do protocolo HTTP trafegando entre o cliente e o servidor. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like aí e até a próxima.